Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bota mais um react nesse lindo canal. Voltando às origens do canal, vou fazer logo um 3 em 1. Canal HQ, Bruno Bandeira e Chapéu de Palha, velho. Nossa, pra quem é raiz, lembra que eu fazia vídeo assim constantemente quando saía as análises do mangá de One Piece. Lembrando, tá? Eu já vi o vídeo do Cronosfera, saiu 2 dias atrás e agora eu vou estar fazendo esse 3 em 1. Porque como são vários canais com opiniões diferentes, às vezes eles têm, tipo, muitas teorias diferentes das quais o nosso filho do Guto do canal Cronosfera trouxe. Então, primeiramente a gente vai conferir cada HQ, depois do Bruno e depois do Chapéus. Vai ficar um vídeo de mais de 1 hora e eu conto com a sua humilde visualização, like e inscrição. Beleza? Então bora conferir. Go! E Musamar finalmente se move. E isto só pode significar uma coisa: algo nesse mundo vai ser apagado. Em uma aparição surpreendente na ilha de Elbaf, Imu confirma diversas teorias nossas e Gunko se mostra muito mais importante para a história do que pensavam. Mas afinal, quem é Gunko? Ela é de fato filha de Brook? Qual sua conexão com Imu? E claro, qual é a extensão dos poderes do soberano desse mundo? Quer todas as respostas? Eu vou falar nisso agora. Mano, já pensou se o Brook se envolveu sexualmente falando com Imu, sem saber que ela era Imu, teve uma filha com ela e essa filha é a Gunko, que ela pode possuir o corpo? Eu tô muito pesado ou pode ser? Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem? Tão bem, tô vendo daqui já. Tô vendo sorriso, tô vendo empolgação, tô vendo vocês arrepiados com o melhor capítulo da história de One Piece. Duvido vocês falarem, eu não tenho capítulo mesmo. Esse capítulo está insano. Muitas ideias, tá bom? Muita coisa. Enfim, dá pra render depois aí muito debate sobre isso. Olha só, Imu-sama apareceu. Mas como funcionam esses poderes de Imoi? Como que tomou o corpo de Gunko? Quem é Gunko? É filha do Brook? É neta? É uma princesa de algum reino perdido? Nossa, tanta coisa, velho. Respostas pra vocês aqui. Assiste até o final desse vídeo porque vai explodir a sua cabeça, tá bom? Aliás, ó, antes de eu falar, dá um confere nesse recadinho da Lura pra vocês. Meus amigos, em meias discussões sobre os avanços tecnológicos, uma coisa é fato: tem quem chora, tem quem vende o lenço. Tecnologia é um emprego de hoje, porque o futuro é agora. Quem não se especializar vai ficar para trás. Então, entra de cabeça no futuro com a Alura, maior escola de tecnologia do país. Sabe o que é mais insano? Com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos de lá, do básico ao avançado. A curadoria da Alura é sempre atualizada, é algo de outro mundo e tudo para você que quer começar ou subir um nível e melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia com a praticidade de estudar de forma flexível de acordo com seus horários. Um dos pontos fortes da Lura, olha, a Lula chegou até aqui, milhares cara. de alunos super exclusivos. Então você vai ter vários companheiros estudando tecnologia junto, o que lhe fornece já um network gratuito. E assim, eu realmente indico a Lura, eu estudo lá e eu quero o melhor para vocês também. Então conheça a maior escola do país, com uma matrícula. Acessa todos os cursos para você começar bem, ter esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Clica e aproveita. Então vamos lá, pior geração. Nossa história começa com os chapéus de palha que estavam próximos ali, espantados com as cenas de Gaban e, claro, notarem quem ele era. O braço esquerdo do antigo rei pirata, o homem que lutava de igual com Silvers Rayleigh. A parte mais interessante é que o Soap já nota que o corte de Gaban fez efeito em Somers e a sua mão não se regenera. Já Gaban se culpa dizendo que seus machados ficaram cegos, uma clara alusão que ele está velho, que seus poderes diminuíram, mas eis então que temos uma cena muito boa. Gaban volta para atacar, mas Somers ergue uma barreira de espinhos imbuída com a Haki. Legal. Funciona o que o Devorador de Montanhas faz em Elbaf. Bom, a própria alcunha do Gaban já diz, né? Tá derrubando montanhas. Mas olha só, o Gaban solta aqui um bons tempos, hein, para Somers. Isso aqui, galera, na minha humilde opinião, confirma que de fato Gaban e Somers se conhecem. E isso certamente vem de God Valley. Deve ter ocorrido uma escaramuça deles lá durante o ataque. Outra coisa, esse poder do Somers é o que queríamos para Nico Robin. Ele colocar Haki
nesses espinhos aí, fora do corpo, isso aqui é absurdo, tá bom? Isso por si só já é absurdo. Se a Robin fizesse isso aí com os membros que ela cria, não faz, né? Acabou. Não teria mais inimigo nos mares pra Nico Robin. Bom, a Robin ela tenta usar ali os poderes pra ajudar o Gaban, mas é alertada pelo Jinbe pra não fazer isso porque os espinhos do Sommer são péssimo inimigo para a sua fruta. E escondido ali na barba de jaguar de sal, fazendo porra nenhuma. Chopper começa a se perguntar também sobre o funcionamento do ataque de Gaban. Voltando à luta, uma coisa curiosa acontece. Sommers utiliza um golpe chamado Guren Jigoku, o Inferno Escarlate, onde ele invoca espinhos do solo e lança um ataque com suas vinhas espinhosas. A parte curiosa aqui, meus amigos, é o nome do golpe, bem como seu funcionamento, é o mesmo do primeiro andar de Impel Down. Sim, Inferno Escarlate é o nome do primeiro andar da prisão que é repleto de espinhos. Isso aqui é muito legal. Porque eu não sei o que o Oda quer dizer com isso, tá bom? É sério, eu achei insano a conexão, mas eu não saquei aonde o Oda está querendo nos levar aqui. Às vezes não é nada, velho. Os mesmos nomes. Às vezes não é nada, filho. Relaxa. Vale lembrar que tínhamos uma teoria bem legal sobre cada um dos andares de Impel Down ser ligado aos Gorosei. Mas Sommers ter um ataque que nomeia um andar inteiro é muito legal. Parece mostrar que cada andar foi feito com um poder que certamente deve pertencer à imagem. Bom, fica aí para vocês teorizarem, tá bom? Porém, o ataque não funciona contra uma lenda. Afinal, o primeiro andar de Impel Down são para os presos mais fracos, né? O sexto andar que é o perigo, onde apaga as coisas. Mas por enquanto, o primeiro andar não dá conta, ainda mais quando temos uma lenda com pressa. Gaban avança. Corta Sommers ao meio com um ataque chamado Futenraku, que significa o machado da música celestial, mas que também é pronunciado como infalível em japonês. Legal, será que é um ataque que não dá pra desviar? Inclusive eu acho que o Gaban deve ter uma velocidade muito insana. Bom, o Sommers acaba caindo sobre os espinhos, não morto, mas momentaneamente fora de combate. Eu amo os movimentos de Gaban, parece de fato um berserker. Agora, olhem bem a cena do corte em Sommers. Vejam como os raios de Haki acabam interrompidos bem onde o corte aconteceu. Por que eu estou destacando isso aqui para vocês? Certamente parar a imortalidade, ou pelo menos a regeneração, está atrelado a esse momento. Aquele nível de Haki que faz cicatrizes doerem, como a de Shanks ao lembrar do Barba Negra, ou Kaido, quando o Zoro puxa a Ema e ele fala da sua cicatriz feita por Oden, quase que tendo uma ressonância da espada com sua marca, onde o Haki ativou alguma coisa. Bom, lembrem também do Shanks desativando a fruta de Aramaki. Futenraku, ou machado da música celestial, é certamente um nome bem apropriado para um ataque de Haki do Conquistador avançado. Mas ainda combina com Kamusari, a partida divina. Esse golpe do Gaban é feito para se equiparar ao Kamusari. É a sua versão da partida divina, mas feita com machados. E inclusive eu teorizo que o Kamusari e esses golpes aí do Gaban, e o Rayleigh deve ter um também, certamente foram criados e nomeados lá em God Valley, quando eles descobriram como lutar contra esses imortais. Pode ser. Gaban parte para salvar seu filho, o Chopper sai do esconderijo e dispara atrás dele, interessado em saber como ele conseguiu ferir um imortal. Temos então uma cena de cortar o coração. A escola e a biblioteca estão em chamas. Jaru está em prantos porque foi ele que ordenou. Só o lado de fora, tá safe. Para salvar as crianças. Em outro ponto, Rhonia, nossa pequena gigante, tem um momento tocante. Ela pede desculpas a todos por continuar viva. Afinal, por continuar viva é que tudo estava em chamas. Eu espero que a corujinha Biblo tenha algo a mais naquela fruta do conhecimento dela lá que possa ser usado para salvar a biblioteca. Pelo menos a biblioteca. A escola dá para faz alguma coisa, Fuduja! Ali da biblioteca. Já uma vez em Ohara, vai perder de novo? Creio que não. Biblo vai usar alguma coisa do seu poder. Afinal, lembrem que a biblioteca é a morada da nossa coruja. Também não quero que ela morra. Pelo amor, né, Oda? Mas acho que não. Oda não vai matar a Biblo, não. Quanto ao Gaban, ele corre pra ajudar o Kron, tá? E vemos um pequeno... Essa parte foi forte, velho. Ele vendo por tudo, mano. O Gaban tá na mão da Ripley, né? Aí você volta lá no Sommers. O que você tá fazendo em Elba? Fiquei o devorador de montanhas. Mas bem, ele reza ali pro seu filho não o chamar, não se destacar na multidão. Que merda, pra né? não alertar Gunko sobre a conexão deles. Agora aqui a parte curiosa. O Kron, ele nasceu há 20 anos atrás. Ele tem 20 anos, tá bom? Essa criança. Só que o Gaban, olha só, nos flashbacks, ele não parece
muito mais velho, galera, do que a sua viagem com Roger? Acho que não. Um fato curioso, só se passaram 4 anos da morte do seu ex-capitão, mas olhem as linhas de expressão de idade em Scooper Gaban. E por que eu tô destacando isso aqui pra vocês? Por conta do aviso de Lewis Arnaud de não ficar muito tempo em Elbaf. Será que de fato o tempo é um dado diferente aqui na ilha? Gaban parece muito mais velho para apenas 4 anos se passando. Bem, de volta ao presente, Gaban diz ao Kron para esperar só mais um momento, para ele aguentar, enquanto o Gunko começa a perfurar. Filha da puta, né, velho? Com uma espada, seta que parece inclusive um florete, mais uma conexão aí com o Brook, o pescoço de Kron começa a sangrar. Gaban está furioso e pronto para atacar Gunko com tudo. Raios negros emanam do seu machado, mas o haki de observação de Gaban acaba lhe mostrando um futuro que ele não gostaria, de que Kron seria morto antes que ele pudesse desferir esse ataque. Filha da puta, velho. Então larga o seu machado e diz: por favor, pare, eu me rendo. A expressão de dor de Gaban é de partir o coração. Foda. A lenda tem haki de visão futura. Eu não espero nada menos do que isso aqui pro Sanji, tá bom? Lembrando, galera, que o Sanji, segundo o próprio Oda, é o que tem o melhor haki de observação do trio monstro. Zorão para armamento, Luffy para conquistador, mas lembrem-se que Sanji conseguiu atirar umas jujubas até no Katakuri. É muito possivelmente que ele já até tem esse poder e só não sabe ainda. Então eu acho que ele vai ter haki do rei e haki da visão futura, tá bom? Gostei como Oda mostrou o Gaban usando, tá bom? A visão futura como se fosse muito casual, né? Como se fosse uma coisa que tivesse normal a todo momento. Sem adicionar aquele impacto do uso, parece algo realmente corriqueiro, normal pro Gaban e mostra muito da sua experiência e, claro, força. Agora, esse golpe do Gaban, se acerta a Gunko, eu acho que não sobraria nada. Mas, infelizmente, a vida do seu filho estava em jogo e por baixar as armas, Gunko acaba esfaqueando o torso de Gaban com 3 setas. Será que morreu? Acho que não. Cai do galho gigante, pediu desculpas a Kron e, claro, a Elbaf. Felizmente, Chopper correu atrás de Gaban. Fez uma pra Deus ver, né? Puta que pariu. O incapacitou e muito possivelmente eles vão pousar onde o Loki e o Luffy estão e o nosso médico vai salvar a lenda. Agora sim, falando do Chopper, eu gosto dessa trama paralela do detetive Chopper, tá bom? No momento certo, ele não é tão emotivo quanto no pré-time skip. Mesmo quando todos foram capturados, ele permaneceu calmo, tentou pegar ali as pistas para a vitória. Até agora, tá sendo o nosso MVP, será? Fiquei surpreso que ele percebeu que o Gaban realmente causou danos aos Somers e imediatamente soube que ele tinha informações importantes sobre como derrotar esses imortais. Então, o que eu gosto no Chopper é ele correndo atrás do Gaban pode significar que a fraqueza da regeneração não é somente haki. Pode ter alguma fraqueza anatômica que o Chopper e os outros sem haki possam explorar. Claro, há linhas pretas de haki explodindo dos ataques de Scooper que cortam seus inimigos. E assim, eu tenho quase certeza que o haki está relacionado aos movimentos. É semelhante ao cancelar poderes de Akuma no Mi, muito possivelmente. O aspecto da vontade do haki. Mas eu acho que seria muito ruim se a parte do Chopper perseguir o Gaban fosse apenas para descobrir que o segredo é haki. Porque ele só vai passar o fato do Chopper seguir o Gaban vai ser só para curar ele. Só isso. E aí enquanto ele estiver cuidando ele, vai falar: ai, nossa, o haki mais poderoso é o que faz não cicatrizar, bibibi, blá blá. Pecado e não necessariamente vai utilizar a informação em qualquer luta. Mas bem, depois disso temos o ápice de tudo. Enquanto Kron grita por seu pai, Gunko de repente se lembra de algo no seu passado. A palavra pai faz um estalo em sua mente, uma conexão antiga, onde vemos um flashback. Primeiro, uma mulher adulta chorando e gritando pai. Parece ela, né? Pergunta: que memória é essa? Então temos outro painel de flashback. Desta vez vemos Brook segurando a mão de uma garotinha e dizendo: yo, virar pirata é o meu sonho. Parece que eles estão em algum lugar onde música está tocando. Vemos apenas as suas silhuetas, mas o fato de ser pirata ser mencionado por Brook, e sim, é pelo Brook e não pela garotinha, por conta do japonês oficial que usa um pronome masculino aqui, nos revela uma data desse flashback. Isso aqui é uma cena anterior do Brook entrar para os piratas Rumbar há 52 anos atrás. Realmente acertamos, hein, galera? Eles se conheciam de quando o Brook era vivo. Claro, ainda temos algumas perguntas. Como a Gunko não envelheceu nesses 50 anos? Bom, no presente,
Brook olha para Gunko e diz: como elas são parecidas. Eis então que a Gunko corre em direção ao Brook e pergunta: Brook, é você? Mas de repente a voz de Imu aparece na cabeça dos 3 cavaleiros de Deus. A que se deve tamanha demora? O rosto de Gunko se torna assustador de repente. A que se deve tamanha demora? Isso é muito foda, tipo assim. Por que vocês estão demorando? A Pima de Joas tá pegando fogo. Vemos a sombra e os olhos de um deus brotarem do vazio escuro. A Terra Santa está envolta em chamas. Precisamos do poder militar agora. No fim de tudo, vemos Imu tomar o corpo de Gunko. Gunko agora tem os 2 olhos de Imu e vários raios negros emanam do seu corpo. Eu demonstrarei o que significa a soberania de um deus. Essa frase é foda, velho. Eu demonstrarei o que significa a soberania de um deus. Mano. Cara, Mano, Imu tem que matar o Mugiwara, velho. Porra, eu amo todos os Mugiwaras, mas se ele matasse. Puta que pariu, mano. Ai, que cara, que cena. Ah, não dá, não dá. Cara, One Piece é demais, eu parei. Ué? Ah, não dá, cara. One Piece é sensacional. Olha essa cena final, olha esses haki, olha esse raio emanando. O olhar, é insano, né? Essa cena é uma das mais épicas da série, convenhamos. Mas vamos lá, vamos mais um acerto aqui para nós, né, pior geração. Não só das teorias sobre Gunko ser alguém que o Brook conhecia antes dele se tornar um pirata, que se provaram corretas, mas também que Imu-sama usou ela de alguma forma. Que interessante, né? Vamos falar um pouquinho do flashback primeiro? Não acho que o Brook seja pai da Gunko. Por que ela estaria gritando pai daquele jeito se o Brook estava no mar e sabemos como que o Brook morreu? A mulher parece presenciar algo aterrador com o seu pai bem na frente dos seus olhos. Gunko o chama de Brook em vez de pai. É verdade. Eu acho improvável que o Gunko sim seja filha do Brook, tá? Acho mais provável que eles fossem apenas amigos próximos. Considerando os pequenos trechos do flashback de Gunko, tentando prever um pouco do seu passado, ela pode ter sido uma princesa em um reino onde o Brook era o capitão da guarda real e a relação deles seria muito semelhante a Vivi e Pel. Ao longo dos anos, após Brook deixar o reino para se tornar um pirata, Gunko cresceu não apenas como uma princesa, mas também como uma poderosa guerreira do seu reino, o que atraiu a atenção do governo mundial. Então, usando seu pai, o rei, como moeda de troca, Gunko teve que aceitar os termos do governo mundial e foi forçada a se tornar uma cavaleira sagrada. Vimos que eles convidaram Loki, por que não uma princesa de 50 anos atrás. Depois disso, Imu lhe deu a marca do abismo, apagou suas memórias e então utilizou seu corpo como um receptáculo. Pô, tem pouco poder, hein, caralho. Gunko sofreu com os Jogos dos Celestiais, porque a linha temporal bate muito bem aqui, tá? Houve um jogo celestial há 53 anos atrás. Brook virou pirata há 52 anos. Então é interessante notar isso aí. Isso, claro, nos leva a algumas perguntas, né? Todos os Cavaleiros Sagrados são imortais no quesito de idade, porque Gunko não envelheceu nem um pouco em um período de mais de 50 anos, mas Garly, que foi um Cavaleiro Sagrado por pelo menos 38 anos, envelheceu normalmente. Bom, eu acho que Brook e Gunko se tornaram amigos, tá? Eu tenho certeza que ele tocava suas músicas pra ela e deixava ela participar do seu sonho de virar pirata. Em algum momento depois, esse reino pode sim ter sido punido pelos dragões celestiais e Gunko acabou forçada a ver o seu pai ser morto e em seguida sofreu uma lavagem cerebral. Ontem, na live de leitura, mandaram que ela poderia ser filha do York, ex-capitão do Brook. Legal. Uma prova? Não. Eu gostei? Claro, afinal é o York. Tudo que tem do York voltar na série eu gosto. Mas ela ser uma princesa é bem potencial, tá bom? Agora sim, a Gunko, ela tem um estalo de memória, né? E me lembrou, sabe quem? A Sindri. Lembram da Sindri? Aquela que o Dr. Hogback trouxe de volta à vida em Thriller Bark? A Sindri, triste a história, velho, recuperou momentaneamente o controle do seu corpo. E isto pode ser visto como um paralelo para as duas, porque lembrem que o Chopper observou que, mesmo como sendo um cadáver, a Sindri manteve sua força de vontade. Mortos-vivos também se relacionam com essa temática de imortalidade, invulnerabilidade. Lembre-se
que os zumbis lá eram extremamente difíceis de se matar e exigiam um truque especial também, que era o uso do sal para a vitória. Seria essa a fraqueza dos cavaleiros? Os machados de Skopergaban estão envoltos em sal da água do mar? Bom, por que não? Pelo amor de Deus, que não seja isso. Por fim, Imu assumiu o controle do corpo de Gunko e notem uma coisa, Gunko passou de um cabelo curto para um cabelo comprido depois que Imu assumiu o controle dela. Isto poderia indicar talvez uma nova característica de Imu, além dos seus olhos, parece muito com a Nami, inclusive nesse último painel, mas também Nossa, não parece não. a confirmação de que sim, Imu... Foda que assim, cada vez mais o Oda dá dicas que Imu seja mulher e só falta ser homem, né? Pelo menos agora, nesse momento, está no corpo de Lily Nefertari. E por isso a mudança e o cabelo comprido. Os dois olhos de Imu estão ativos, o que mostra que Gunko é de fato um receptáculo para o rei do mundo. Então quais as implicações aqui? Os cavaleiros de Deus são humanos que realmente venderam suas almas ao diabo? Vou saber. Ele pode simplesmente assumir o controle deles e usar os seus poderes quando quiser? Ele consegue ver o que eles veem o tempo todo? Obviamente, ele consegue sentir o que eles sentem, já que o Haki de Joy Boy machucou Imu e acabou com sua magia. Mas será que ele consegue ouvir e ver através deles? O olho diferente da Gunko sempre levantou essa suspeita, né? E ser capaz de assumir o controle dos corpos deles é uma loucura total. Não sei como é que o Oda vai explicar isso daí, porque não faz consegue. Personalidade. O homem consegue explicar. E Musama, do nada aqui, conversou com os três, assumiu o corpo relacionado ao abismo com toda certeza, mas eu acho simplesmente insano o que o Oda está mostrando para nós aqui de poderes sem compreensão nenhuma. Mas se de fato Imu puder assumir o corpo de todos os cavaleiros, tá? Explica de todos não. mover o mundo ao seu redor sem nunca sair do seu porão. Vou presumir agora, por enquanto, que seja apenas a Gunko que serve como receptáculo e por isso que ela tem a imortalidade de não passar o tempo para ela. Tá? Ela parece ser um caso mais especial, como se tivesse sido escolhida a dedo, especificamente para ser um receptáculo do deus desse mundo. Talvez ele só use princesas e por isso o interesse na Vivi. Lembrem, Imu ordenou a captura de Vivi viva. Pode ser que Imu tenha que mudar de receptáculos a cada poucos anos, somente princesas servem. A Gunko é a única cavaleira sagrada apresentada até agora sem sobrenome ou um título de santa. Seus olhos... E sendo mulher, né? Um deles inclusive é igualzinho ao de Imu. E ela é a única que vimos que pode invocar os cavaleiros sagrados fazendo círculo no chão. E sim, poderia ser um poder de todos eles, tá? Mas eu preferiria que fosse bem exclusivo aqui da Gunko. Uma para limitar, claro, o poder de Imu e também para ser mais atraente, né? Se a Gunko tivesse sido feita especificamente para o papel que tem atualmente. Imu, lembrem, foi mostrado usando setas, a cauda do demônio para ferir sangue, que é o poder da Gunko. Agora temos a Terra Santa em chamas também, ou revolucionários, ou Barba Negra, do Barba Negra, ou Enel. Eu gosto. Enel? As três opções são bem atrativas. Revolucionários já declararam guerra, né, durante o resgate do Kuma, queimaram a bandeira. Eles têm apoio dos 8 países que se rebelaram contra o governo mundial, lembram disso? Barba Negra tem Catarina Devon com a forma de Saturno posicionado em algum canto do mundo, fora todo o interesse dele no governo mundial. E claro, Enel, que, bom, que forma melhor do Oda de trazer um deus do que colocar ele atacando outros deuses. O fato de Mary Joyce estar no ataque também explica aí por que o Shamrock era necessário lá no local. Outra coisa, mais uma vez, Imu se chama de Mu. E Mu significa vazio em japonês. Lembrem que Mu também é supostamente uma civilização avançada que sumiu aqui do nosso mundo. É uma lenda real do nosso mundo, como Atlântida e Ratanabá. Caralho, Atlantis e Mu. Que bizarro. Então, supostamente existe um... Tem a Austrália ali, o Havaí. Será? É o trio monstro. É Mu, Atlântida e Ratanabá. De qualquer forma, Mu também é chamada de Império do Sol. Olha que coisa maluca. O povo de Mu, inclusive, saiu para colonizar e criar um reino chamado Naka, que soa muito parecido com Nika. Então é dito que Mu
é o continente, o país da onde saíram todos os povos que colonizaram, que criou toda a população mundial. É bem interessante a lenda de Mu, você pode pesquisar aí. É dito inclusive que essa cidade de Naka aí tinha uma tecnologia muito superior. Cara, essa imagem tá bonita, mano. Isso 12 mil anos atrás. O continente de Mu foi destruído em um evento cataclísmico envolvendo grandes terremotos e erupções vulcânicas, o que meio que combina aí com os desenhos e o mural Harley de Elbaf. Bom, estamos diante do vazio, o abismo profundo de onde criaturas imortais emergem. E se Mu tem o controle de todos esses poderes e pode acessar quando quiser, temam a soberania de um deus. É bom não olhar muito tempo para o abismo, senão o abismo pode olhar de volta para você. Que capítulo, hein, galera? Uau! Muita coisa, muita informação, tá? E eu queria que vocês deixassem todas as teorias de vocês aqui nos comentários. Qual a conexão? A gente vai conferir o vídeo do Bruno Bandeira agora, hein, senhores? É uma princesa, é amiga. Qual é a sua ideia por trás disso? E Mu-sama, como é que funciona? E aproveita para comentar a sua teoria aí. Por favor, compartilha aqui. Eu quero saber. Como que Mu está conseguindo falar na cabeça de todo mundo, assumir um corpo, usar os poderes. A Gunko tem uma paramécia, ela não tem um poder igual, né? Como assim? Os Gorosei tudo bem, não foi nomeado como fruto, mas ela tem uma paramécia. E Mu conseguiu acessar isso e usá-la contra o Cobra? Compartilha aqui, quero saber o que vocês pensam. E siga bora conferir o vídeo do Bruno Bandeira. Fui. Beba, senhores, então bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Que foi isso? E Mu aparece em Elbaf. O real poder do Deus do mundo é revelado. One Piece 1149. Go! E Mu, o rei do mundo de One Piece, finalmente faz o seu movimento. Depois de Scopper e Gaban falharem em salvar o país, a situação fica ainda pior quando Gunko tem o seu corpo possuído por Imu-sama no capítulo 1149 de One Piece. Galera, quando eu vi os primeiros spoilers iniciais desse capítulo, vejo spoilers. A primeira coisa que eu pensei em fazer, cara, esse capítulo eu preciso fazer um react aqui no canal, mas infelizmente o capítulo ele só chegou a ser traduzido às 8h30 da noite mais ou menos, então já era muito tarde e eu não consegui fazer, mas cara, que pena, que pena. Quem sabe o próximo capítulo não seja tão impactante quanto e a gente consiga aqui trazer um react pra vocês. Inclusive, né, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga aqui no canal ou não. Mas, legal. Cara, tem muita coisa pra gente comentar, não só sobre o Gaban, né, que foi o grande destaque no capítulo, mas por incrível que pareça, esse grande destaque do Gaban foi nada mais do que um peido em comparação à única. Reparem só, foi a última página do capítulo que realmente trouxe a bomba em relação ao passado da Gunko com o Brook e também, né, ela sendo possuída por Imu-sama. Cara, o que foi aquilo? Vamos desmembrar. Senhores, estamos chegando ao final de One Piece. Finalmente, velho. Embaixo com o sininho ativado. One Piece está acabando, velho. Só 15 One Piece está acabando. Tripulantes pra gente alcançar a marca dos 900 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda pra gente alcançar essa marca ainda nos próximos meses. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Caralho, um da Luna, o outro da Insider. Que fica bem no trabalho. Vamos ver quem que os chapéus de palha vão falar. A Insider é a melhor opção pra você. Tem camiseta, short, moletom e até cueca que vai deixar sua namorada, esposa, ó, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Vamos lá então, galera. Bora. Começando com a capa colorida dessa semana, tivemos alguns membros do bando no meio de café. E o detalhe que mais chamou a minha atenção foi essa Bonnie no cantinho inferior esquerdo da imagem com uma plaquinha escrito RIP. E é óbvio, né, que o Oda ele faz essas coisas de propósito pra gente começar a especular se determinado personagem vai morrer ou não. Então será que esse foi um foreshadowing da Bonnie em One Piece? Cara, a gente tá não, a Bonnie não. Criança, né? Então mas eu o acho Brook... muito difícil o One Piece matar ela assim. Seria um negócio muito cruel. Então vamos ver, talvez essa placa ela esteja se referindo a outro personagem que também aparece nessa mesma capa colorida, mas todo mundo que aparece na imagem, se a gente parar pra pensar, tem muito pouca chance de acabar morrendo, né? Será? No máximo, a gente poderia pensar na Lilith, por ela ser, né, apenas um dos vários corpos cibernéticos criados para armazenar a consciência do Vegapunk. Então, o que vocês acham, né? Será que foi puro bait do Oda
Ou será que ele realmente tá sugerindo a morte de alguém com essa imagem, com essa página? Eu não duvido, eu não duvido. Mas enfim, começamos o capítulo exatamente de onde paramos, com o Scopper Gaban arregaçando o Somers, que cai no chão de perna aberta e bunda pro alto por ter rebolado errado pros cria, né? A gente pode ver o fluido de hack saindo do machado do velho, sendo uma representação clara do uso do hack do rei avançado. E o detalhe nessa hora é que o Gaban diz que seus machados ficaram cegos. Isso é algo, né, que personagem velho em One Piece adora fazer, né? Pagar de senil justamente quando estão claramente fazendo algo. Isso eu acho muito da hora. A batalha continua com os dois trocando mais alguns bons golpes tempos, e durante hein? a luta, Gaban diz bons tempos, hein? Sugerindo mais uma vez que eles já se conheceram no passado, provavelmente durante o incidente de God Valley, já que os Cavaleiros Sagrados e os Piratas do Roger estavam presentes durante o evento. Legal. Em seguida, vemos os Buchas de Palha Os Buchas de Palha. O mais engraçado foram eles basicamente levantando toda uma ficha técnica do Gaban, relembrando que o nome dele era Scopper Gaban, que ele era o braço esquerdo do Roger, o cara que rivalizava com Rayleigh, que ele é o pai os do Colo, Buchas de Palha. e Zoro juntos. Cara, aí a Nami também, né, avacalhou demais, aumentou demais as coisas pra enaltecer o velho. A Nami tava lá vendo aquilo, como é que ela pode dizer que ele derrotou os dois juntos, cara? Mas a batalha estava prestes a acabar. Somers ativou uma série de espinhos hackeados vindo do chão e por cima para encurralar Gaban por todos os lados, mas o velho conseguiu cortar os espinhos e abrir caminho para dar o golpe de misericórdia. Bravo. Futenraku! Gaban corta Somers ao meio, deixando apenas um rastro enorme de hack do rei Muito louco. usando a página. E sem perder tempo, depois de finalizar a luta, Gaban sai correndo em direção ao paradeiro do seu filho e Isso é algo foda também, tá? Que eu não comentei antes, mas tipo assim, o Gaban não perde tempo trocando ideia ali com o Somers, tipo, ai, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, qual é o objetivo de vocês? Fião, derrotou, mete o pé, fi. Tem um monte de criança sendo levada. Foda, é o tipo de coisa que todo personagem que tá querendo resgatar alguém tem que fazer, mas às vezes fica, ai não, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo com as nossas crianças? Você mete o pé e salva elas. e das outras crianças. Agora a pergunta que fica é, será que o Somers foi realmente derrotado? Será que o corte do Gaban tem um efeito realmente definitivo? Galera, uma coisa que Definitivo talvez não. é que em One Piece, quando alguém é cortado ao meio assim dessa forma, como aconteceu com Somers, normalmente existe um certo bait do Oda nisso aí. É normal. Basta lembrar do Flamengo, quem viveu esse momento? Quem lembra quando ele teve a cabeça cortada pelo Kyrus e só depois a gente descobriu que se tratava de um clone, né? Ou mesmo os Gorosei, quando eles são explodidos, cortados, decepados ao meio, você já... Peraí, óbvio que eles vão se regenerar. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas se o Somers realmente foi de base assim. Não foi não. O corte do Gaban Ele vai se regenerar daqui a pouco. efeito definitivo, mas sim apenas um efeito retardatário. É. Mas de qualquer forma, né, como eu já venho dizendo nos últimos vídeos, a forma como eu acredito que ele tenha feito isso seja através do seu hack do rei, em conjunto, óbvio, com o hack do armamento. Sim, sim. Assim como a representação visual mesmo sugere, com o machado ficando preto e os raios de hack do rei fluindo do seu machado. Só que apesar do visual ser idêntico ao que a gente já conhece, o efeito na prática Caralho. seria algo um pouco diferente. Foda. E além do que a gente já conhece. Eu acredito que o Gaban seja capaz de marcar o seu alvo com uma parte do seu haki, e a parte do corpo marcada pelo haki do Gaban permanece constantemente repelindo, emanando aquela energia, né? Legal, A legal. mortalidade do Somers naquela área afetada do seu corpo. Como eu falei, talvez não tenha um efeito definitivo, mas no mínimo tem um efeito retardatário. Mas isso a gente vai precisar esperar pra ver. Talvez realmente seja, teoricamente, um efeito definitivo, não. mas aí entraria Imu-sama no jogo, possuindo também o corpo do Somers. Ah, Mas não, vamos aí esperar não, pra aí ver. não. Seguindo Aí não. o capítulo, vemos Gaban ainda em destaque, correndo em direção às crianças e chegando até elas. Nessa hora, Gaban pede em pensamento para que o seu filho Colon não chame por ele,
porque como One Piece já nos ensinou diversas vezes, a maior fraqueza de um pai é o seu filho. Normal. Gaban não podia perder o foco do que ele precisava fazer naquele momento. Então é muito incrível, galera, ver como o Oda ele conseguiu construir o Gaban como um personagem tão emblemático em apenas você parar pra pensar em uma meia dúzia de capítulos em que ele aparece, né? Mas para a tristeza de Gaban, Colon imediatamente chama pelo seu pai. Papai, é o meu pai, gente! Ele é o mais forte de todos! Imediatamente, Gaban tem um acesso de fúria enorme e ataca Gunko, que desvia sem dificuldade. Ela rapidamente usa o Colon de refém, agora que ela sabe que aquele garoto era o filho dele. Esse era o seu maior medo, deixar que os inimigos soubessem que aquele era o seu filho. Nesse momento, uma chuva de memórias passa diante dos olhos de Gaban e ele prepara o seu machado mais uma vez, mas essas memórias são tomadas por uma outra visão. Uma visão do futuro em que Gunko assassina o menino Colon atravessando o seu pescoço. A maior fraqueza de um pai provou ser mais uma vez o seu próprio filho. Inesperadamente, isso fez Gaban se render completamente a Gunko, largar o seu machado, mas sem misericórdia, Gunko atravessa o torso de Gaban com 3 setas, fazendo o velho cair em direção ao precipício. O mesmo precipício em que uma das crianças que ele tentou salvar estava prestes a cair também. Galera, participação absurda de foda do Gaban. De novo, eu acho incrível como o Oda ele fez o Gaban um personagem tão marcante nesse arco, né? Tudo bem, demorou uma vida até ele ser de fato apresentado, né? Foi uma novela com aquela silhueta dele. Vamos ser sinceros, mas pelo pouco que valeu. Eu acho que ele entregou demais nesse arco. Agora, vamos ter que esperar pra ver, né? Se o velho ainda vai conseguir voltar ao... Vai. Tá vivo. Ninguém morre em One Piece. A participação dele realmente chegou. Ninguém morre em One Piece. Mas por incrível que pareça, toda essa participação do Gaban foi apenas um mero peido para o que esse capítulo viria a entregar na sua última página. Com Gaban fora do jogo, ninguém poderia prever que a situação ficaria ainda pior. No instante em que Gunko ouve Colon chamar pelo seu pai, ela subitamente começa a recordar de suas próprias memórias e uma delas inclui a presença do Brook. What the fuck, galera? Do Brook. Sim, Gunko finalmente lembra e reconhece que aquele esqueleto na sua frente era o Brook que ela conhecia e corre em direção a ele. Mas de repente, algo de estranho acontece. Caralho, ela reconheceu, mano. Dizendo, a que se deve... A que se deve tamanha demora? Neste exato momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Da porra, velho! Tamanha demora. Nesse exato momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. E de repente, Gunko aparece com seu corpo tomado pela consciência. Essa frase, velho, seus olhos ficam Mua de mostrar o que é a soberania de um deus. E até mesmo seu cabelo parece crescer. Que frase! O grande vilão de Elbaf aparece e esse vilão era alguém que ninguém poderia prever. Cara, que final de capítulo. Temos algumas coisas a comentar com essa última página, várias coisas, inclusive, então vamos separar por tópicos aqui. Primeiro, sobre o fato da Gunko ter recuperado as suas memórias. Como ela foi capaz de fazer isso? Galera, pra mim, eu acho que a resposta tá muito na fala do Vegapunk no início do arco de Egghead. Se vocês pararem pra lembrar, né, quando o Vegapunk ele comenta sobre aquele tubarão mecânico que ele tava construindo ali, né, que tava em experimento, ele comenta que não tinha como o Vegapunk restringir ou suprimir em 100% a essência daquele tubarão de quando ele ainda era vivo. Ou seja, o tubarão, na forma de robô, como ele foi apresentado pra gente no início do arco, ele ainda guardava parte da essência de quando ele ainda era um ser vivo, né? Por isso que ele agia de forma tão instintiva, mesmo depois de ter se transformado em um robô. Então eu acho que a Gunko aqui nesse caso é basicamente a mesma coisa. Ela sofreu um gatilho muito forte na mente dela, né? E por isso a essência que residia dentro dela acabou falando mais alto e por isso ela conseguiu recuperar parte da sua consciência de forma ali, pelo menos momentânea. Agora, que história é essa dela ter um passado em comum com o Brook? A gente vê claramente ali, né, a silhueta do Brook, provavelmente quando ele ainda era vivo. E ele cantando ali, né, cantando e rindo, na verdade, dizendo um yo ho 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 ho.
claramente era o Brook, né? Até porque no quadro seguinte a gente vê o próprio Brook pedindo desculpa pra ela, né? Então era você, afinal de contas, né? A própria Gunko gostava das músicas do Brook, pelo visto sem entender exatamente sem querer, né? Porque ela fala isso vários capítulos atrás, e por outro lado, o Brook, ele dizia que conhecia os Cavaleiros Sagrados, né? Ele conheceu durante a sua vida, provavelmente quando ele ainda era vivo, né? Antes dele morrer. Então, o que tá acontecendo aqui? Como é que esses dois se conhecem? Vamos lá. Primeiro ponto. Será que o Brook era realmente o pai da Gunko? Porque a gente vê, né, durante o capítulo, durante essa última página, que a Gunko, ela só relembra da existência do Brook, ela só reconhece o Brook depois que o Kondo chama pelo seu pai. Então, obviamente, isso serviu como um gatilho para ela relembrar, provavelmente, do próprio pai dela. Então, será que o Brook era o pai de sangue dela? Galera, eu sempre tento tomar cuidado com essas afirmações, com esses pegadinhas do Oda, porque normalmente em One Piece, na verdade normalmente não, né? Existe muita relação de sangue, mas ao mesmo tempo, One Piece também fala muito, principalmente quando se trata dos Chapéus de Palha, sobre a relação não sanguínea. A importância de você ter, por exemplo, uma família, alguém que você confia, mesmo... É verdade, se você for ver, ó, o Sanji tinha o cozinheiro, o Zoro tinha a Quina, o Luffy tinha, tipo, o próprio Ace, que não era parente, o Sabo, o Chopper tinha o doutor lá. Então, tipo assim, meio que cada um tinha um vínculo muito afetivo com alguém, mas não era necessariamente de sangue. Uma pessoa não sendo uma pessoa com uma relação de sangue com você. Então eu acredito muito que talvez o Brook, ele tenha, pelo visto, quem sabe, adotado a Gunko em algum momento da vida, e por isso ela reconheceu o Brook como o seu pai. Duvido muito que o Oda ele vai meter que o Brook era pai dela de sangue. Eu realmente tô muito mais crente de que se tratava mais de uma relação de adoção. Segundo ponto, a Gunko desejava ser um pirata. A gente vê ali, né, no breve flashback que a gente tem entre eles, uma frase dizendo que alguém ali, né, um dos dois desejava ser um pirata. A gente não sabe se era a Gunko dizendo isso ou se era ele. Ou suspeitar que fosse realmente o Brook. Afinal, depois daquilo, ele realmente veio a se tornar um pirata. Na verdade, até dando um contexto pra vocês melhor, né? Antes de se tornar um pirata, os famosos piratas Rumbar, o Brook a gente sabe, e essa foi uma citação muito breve, muitos anos ao longo da história de One Piece, que ele era membro, né, da elite de uma guarda real, algo assim. Ele era, na verdade, líder de uma infantaria de um reino. Só que essa citação sempre foi assim, super jogada e nunca teve grande importância até agora na história. Aquela frase sobre alguém desejar ser um pirata, eu acredito que se tratava do Brook, que na época era membro, né? Era líder de uma infantaria de um reino, e depois ele veio a conseguir realizar esse sonho. Agora, o fato dele ser esse cara que pertencia à elite, né, de soldados de um grande reino, me faz pensar, na verdade, primeiro, fez muita gente pensar que talvez o Brook ele pudesse ser um cavaleiro sagrado, afinal ele seria parte de um reino, na verdade, do grande governo que governa o mundo inteiro, ou quem sabe ele poderia ser líder da infantaria de um reino independente, de um reino que parte do governo mundial. E quem sabe o fato dele conhecer os Cavaleiros Sagrados fosse justamente por esse motivo. Ou seja, o Brook, sendo parte de um reino independente, talvez pudesse ter entrado em contato com os Cavaleiros Sagrados, que parecem ser esses caras que vão, né, para cima de reinos independentes para tomar e anexar aquele reino para o governo mundial. Então talvez pudesse ter existido um conflito ali entre o reino que o Brook fazia parte e, no caso, o governo mundial, que no caso seria representado aqui pelos Cavaleiros Sagrados, e por isso talvez o Brook conhecesse a Gunko em particular. Mas não, galera, pelo visto não era exatamente isso. Ainda existe a possibilidade do Brook, quem sabe, ter servido como Cavaleiro Sagrado, e por isso ele conheceu a Gunko ali, né, talvez num reino em que ele foi anexar para o governo mundial, etc. Ou ele realmente fazia parte de um outro reino qualquer e a Gunko só fazia parte daquele reino como, sei lá, uma menina pobre daquele reino
que acabou depois sendo pega pelos Cavaleiros Sagrados e tomada pelo... É mais fácil ela ser uma princesa. Experimento e de escrava pra, né, servir como soldado a eles. Enfim, muita coisa. Eu acho que realmente tá difícil da gente definir ainda um pouco as coisas em relação ao passado do Brook com a Gunko, então vamos esperar pra ver. Eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês aí. Mas seguindo, outra coisa que a gente vê também nesse capítulo e nessa última página é Imo reclamando da demora dos Cavaleiros Sagrados e isso é foda. Marijoa está em chamas. Primeira coisa, como assim reclamando da demora, cara? Imo é alguém que, se a gente até parar pra pensar proporcionalmente, é alguém que governa o mundo já tem 800 anos. Então a proporção de tempo que ela deveria ter deveria ser muito maior do que a de um ser humano comum. Então, não, mas a questão do tempo é a questão deles estarem demorando pra voltarem pros gigantes. Não é porque ela viveu 800 anos que ela perdeu a noção do que é gastar tempo à toa. Então, o que a gente tá vendo aqui em Elbaf tá durando, sei lá, um dia. Se a gente parar pra pensar, deveria ser só um peidinho. Mas pra ela já tá demorando, filho. A existência de Imo como um todo. Então não faz o menor sentido. Faz sim, velho. Até certo ponto, Imo reclamar da demora dos Cavaleiros Sagrados. E você falou agora que não faz o menor sentido. Uma emergência muito grande. Mas o que muita gente tem especulado a partir de agora, com essa fala, depois desse capítulo, seria a ideia de que o tempo no país de Elbaf realmente passa muito mais rápido do que o tempo do lado de fora. Basicamente, as coisas estão acontecendo num tempo diferente no reino de Elbaf e por... Cara, isso entraria na mesma teoria lá que o Evandro falou do canal Manga aqui. Será, velho, que o tempo aí passa mais rápido, mano, do que no mundo exterior? Então, sei lá, passou tipo um dia, é o quê? Um mês? Caralho, seria bizarro isso, porque muita coisa teria acontecido lá fora enquanto eles estão aí, tá ligado? Por isso, Imo, do lado de fora, tem reclamado que as coisas estão demorando muito, porque do lado de fora as coisas já estão acontecendo muito mais rápido. Mas, Mu, sabendo que Elbaf demora, deveria saber. O tempo lá passa diferente. Então, aí sim não faria sentido ela falar por que tá demorando tanto, até porque ela sabe que o tempo lá passa diferente. Então, talvez não seja isso. O tempo passar diferente em Elbaf. Eu acho que tá certo, né? E isso é sustentado, mais uma vez, por aquela fala daquele explorador, né? Que mencionou no seu livro de aventuras, dizendo para os visitantes tomarem cuidado ao passarem muito tempo no reino de Elbaf. E a partir daquele momento, na verdade, né, foi a primeira vez em que muita gente começou a especular de que talvez Elbaf realmente se passasse num tempo diferente do que do lado de fora do mundo. E isso agora foi sustentado mais uma vez pela fala de Imo. Agora, segundo ponto em relação a Imo é esse lance dela dizer que Marijoa está em chamas, galera. Até onde a gente sabe, Barba Negra, Marijoa só estava sofrendo um problema de falta de suprimentos, falta de alimentos e que foi o que a gente viu, né, como consequência depois do Reverie. Ali os almirantes tentando lidar com a situação, Fujitora, o Aramaki, a galera, os Tenryubitos enchendo o saco porque não estava chegando comida, etc. Mas até onde sabemos, aquela era a única coisa que estava grave. E isso a gente precisa lembrar que foi por causa justamente das ações do Exército Revolucionário. Então será que agora Marijoa se encontra em chamas justamente por causa do Exército Revolucionário? Uma coisa... Faz sentido por causa do Sabo, né? Muita gente lembrou, em chamas. Cara, isso na época foi uma bomba. Foi uma imagem de um esboço do Oda para o jogo World Seeker. Lá em 2019, o Oda ele desenhou essa imagem aí, basicamente mostrando Marijoa em chamas e uma figura na frente ali dela, ali bastante em destaque, provavelmente sendo o responsável por aquilo. Aquele esboço nunca teve qualquer contexto explicado, assim, melhor explicado pra gente, e parece que só agora isso tá fazendo algum sentido, né? Será que esse homem, a grande pergunta que fica, né? Será que Dragon era o Dragon ou será que era algum outro personagem? Sabo. Cara, se o exército revolucionário já estava agindo para, né, prejudicar toda a logística, todo o aparato
né, operacional de Marijoa, faria sentido que o Dragon realmente... Eita! Pensou? Em Marijoa, né? Faz tempo que a gente tá esperando ele se mexer, então será que chegou a hora dele finalmente... Caralho, esse é foda, hein? Tapa a cara e... Rock versus Dragon. No seu grande seus subordinados, eu acho que tá na hora, né? Mas eu acho que ainda assim essa imagem ela pode ser, cara, literalmente qualquer pessoa, sabe? Eu não duvidaria, por exemplo, que esse homem nesse esboço fosse até o Akainu, sim. por exemplo, né? Que a última aparição dele foi justamente em Marijoa tentando parar a invasão do Kuma. Então será que seria o homem ali, né? Tentando proteger... O Bucha que também não faz porra nenhuma mais. Que a Terra esteja em chamas. O inútil. O poder dele também acaba causando, né, muitas chamas. Sei lá, cara. Realmente pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer outro almirante também tentando lidar com a situação, mas... Ou é o Dragon, né, como alguém que tá invadindo Marijoa pra causar a destruição, ou é realmente o Akainu chegando lá pra tentar proteger a Terra Sagrada. Vamos esperar pra ver. E por fim, vamos falar sobre Imo possuindo o corpo da Goda. Como ela foi capaz de fazer isso? Galera, pra mim a resposta mais óbvia é Haki do Rei. O Haki do Rei é basicamente o tipo de Haki que, pela sua definição, significa você dominar a vontade das outras pessoas. Claro que até o momento isso só aconteceu de maneira indireta, com você intimidando, fazendo a pessoa se sentir retraída, acanhada, né, pela sua desmaiar, né? Mas isso pode ter um nível ainda maior, um nível em que você literalmente domina a vontade e a consciência das outras pessoas. E é isso que eu acredito que esteja acontecendo com a Gunko, galera. Que absurdo que foi isso. Até o momento, a gente só sabia que Imo conseguia compartilhar os seus poderes com os Cavaleiros Sagrados, mas a gente não sabia que ela conseguia literalmente possuir o corpo de outras pessoas, e eu realmente acredito que isso seja simplesmente fruto de um nível de Haki do Rei num nível em que a gente jamais viu. Agora, isso realmente levanta algumas dúvidas aqui pra gente, né? Por exemplo, será que Imo realmente possuiu o corpo de Lily como a gente pensava? Pode ser. Inicialmente, a forma como a gente pensava que... da troca de corpos fornecida pela habilidade da Ope Ope no Mi. Então, trocando de corpos ali, né, Imo teria conseguido possuir o corpo de Lily por ser alguém obcecado por ela e literalmente querendo possuir o corpo dela. Mas, se Imo possui essa habilidade de possuir o corpo das outras pessoas via Wi-Fi, será que seria necessário ele literalmente trocar de corpos com a Lily? Bom, uma coisa não anula a outra, né? Ele pode controlar o corpo de outras pessoas e ainda assim ter uma obsessão, ter tido uma obsessão tão grande pela Lily que ele acabou querendo literalmente se tornar o corpo dela. Mas se isso não foi o caso, se isso não aconteceu, o que eu acho muito improvável, ainda assim, uma outra teoria que muita gente tem especulado é que Imo, aquela presença que a gente vê em Marijoa, seja literalmente o vazio. Ou seja, aquela imagem que vemos de Imo sentada no trono vazio de Marijoa seria nada mais do que o vazio. Na verdade, quando a gente finalmente tivesse a revelação por trás daquele manto, por trás daquele véu, por baixo daquele véu, que vem sendo colocado como um mistério há mais de 5 anos em One Piece, quando a gente finalmente tivesse a grande revelação preto que iria por trás e por debaixo daquele véu, na verdade, não haveria absolutamente nada. Seria um plot twist interessante, né? Se realmente a verdadeira imagem de Imo fosse o literal vazio em One Piece e essa fosse a habilidade dela. Afinal, vale lembrar, né, aquela frase do mural de Elbaf dizendo que no vazio existe uma respiração. Ou seja, quem sabe a interpretação para aquela frase fosse querendo dizer que no vazio que a gente vê da silhueta de Imo existe uma respiração que no caso é a essência e a existência de Imo. Galera, tem muito papo ainda pra gente discutir, né? Mas pode esse ser. sendo o verdadeiro vilão de Elbaf, e isso sendo provavelmente, né, o gatilho para a primeira batalha. Nossa, pior, né? Tipo assim, e Loki tá esquecido, né? Se a gente for ver. Caralho, começou com Loki lá, puto vilãozão, pá, tá de lado totalmente, velho. Batalha entre Luffy e Imo na história de One Piece, cara, tem muita coisa pra gente conversar ainda nos próximos vídeos, então eu vejo vocês... Bora conferir agora Chapéu de Palha. No vídeo, então lembra de deixar o seu like, conferir mais uma vez a inscrição. Mano, se você não deixou o like até agora... Os últimos vídeos... Entendeu? Deixa o like aí, doidão. Bora pro Chapéu de Palha agora. Agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau. E pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Chapéu de Palha. Opa, esqueci de maximizar aqui.
Passado do Brook revelado, Imu em Elbaf, Gaban derrotado, mas de hoje chamas One Piece 1149, Comum Frutas, Go. O título do capítulo 1149 de One Piece é 1 segundo, uma referência ao tempo que Gaban precisava para salvar Elbaf, a biblioteca, os livros e principalmente seu próprio filho. 1 segundo, que é o que ele não tem. Mesmo com seus muitos anos de vida e muitos anos de paz em Elbaf, o tempo nem sempre é o aliado de um guerreiro, ainda mais um veterano de tantas batalhas. Conseguimos por 1 segundo entender o verdadeiro nível da tripulação de Roger, uma fração de um glorioso passado, uma fresta. Eu não, e assim, talvez eu acho que não, aquela questão do tempo passar diferente em Elbaf, eu acho que não é verdade, porque se você for ver o Gaban, ele tá muito parecido na questão do físico, assim, da aparência com o próprio Rayleigh, então não faria sentido. O Gaban, teoricamente, tá muito mais velho, se supostamente o tempo passasse mais rápido em Elbaf. Que nos leva de God Valley a Laugh Tale. Gunko está sendo possuída por Imu, mas por um lapso, por 1 segundo, as suas memórias originais retornam. Ela lembra de um grito desesperado por seu pai e depois, nitidamente, de uma conversa musical com Brook. O seu pai? Vocês lembram que Meu pai? Atrás, bem quando a Gunko estava ouvindo a música do Brook, o Sommers perguntou para ela qual era o seu maior pesadelo? Nika. A resposta era Nika. E a essa altura, você, nós já sabemos exatamente por quê. O capítulo 1149 confirma que os tambores da libertação, a música, a batida, a frequência, são a maior fraqueza de Imu e dos Cavaleiros Sagrados. Não entendeu ainda? Vem comigo que essa tá quente. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, capítulo 1149, confirmando teoria de Chapéu de Palha, confirmando que talvez a musicalidade, talvez o batuque seja um segredo vital para derrotar Imu, os Cavaleiros Sagrados e, claro, confirmando que Marijoa tá pegando fogo, que deve ter Barba Negra, que deve ter Draco, que deve ter Sabo, que o bagulho tá doido. Então, pode vir, porque Marijoa... O tamanho do bigodinho dele, que engraçado. Deixa o like, se inscreve, linkzinho na descrição. Parece desse tamanho. Todo dia, então por que não mais um dia? Com todo respeito. E, sem mais delongas, Alan, a lenda... Chama a vinheta. Ficou bonitinha essa vinheta deles. Que irada essa capa colorida do Meio de Café. Eu tô simplesmente apaixonado pelo retorno oficial da Robin Franjinha. Agora, a Bonnie tá carregando um hippie no bordado. Que foreshadow é esse? Será que mais uma pessoa vai falecer? Vai! Por causa de uma história de capa? Será que alguém vai falecer por causa de uma mera capa colorida? Agora, o capítulo começa exatamente onde a gente parou no 1148, Gaban versus Sommers. A reação surpresa dos Chapéus de Palha parte deles terem tentado de tudo contra os Cavaleiros Sagrados e sempre serem negados pela regeneração. Dessa vez, os gritos de dor dos Sommers confirmam. Eles sangram e o Gaban sabe exatamente como fazer isso. Mesmo com esse feito absurdo de força, ele ainda reclama. Aparentemente, seus lendários machados da cor cobre agora não cortam com a mesma facilidade. Foda. E claro que isso é uma metáfora, né? O Gaban é um machado e os anos cobraram o seu fio mais afiado. Isso já aconteceu algumas outras vezes no mangá. Recentemente, vimos o Garp reclamar em Ratinoso que não tinha mais a mesma força de antes. Mas, mesmo pré-time skip, tivemos o Barba Branca e Marineford e até mesmo o próprio Rayleigh comentando sobre como eles não tinham mais a força de antigamente. Só que nesse momento ele é mais que suficiente para derrotar os Sommers. Na verdade, é insano pensar que um pirata do Roger já aposentado há décadas seria capaz de derrotar talvez até os 3 Cavaleiros Sagrados juntos. Foda. Isso é Scopper Gaban. O Sommers usa uma técnica defensiva chamada Ibaria, um trocadilho, já que Ibará significa espinho e Baria vem do japonês de barreira. Ibaria. Da Bari no Mi? Então, tipo isso. O Gaban evita os espinhos e o Sommers pergunta o que o Devorador de Montanhas está fazendo em Elbaf. Tá arrebentando montanha. De volta, Tapato. se lutar antigamente fosse melhor, fosse mais gostoso, bons e velhos tempos, que a coluna doía menos. Daí cortamos para os Chapéus de Palha discutindo sobre o Gaban. A Nami já referencia o mini combate que ele teve contra o Luffy e o Zoro, dando crédito que o nosso idoso do amor merece. A Robin, sempre atenta, comenta que ouviu o nome dele e o nosso pirata mais experiente, Cavaleiro do Mar Jinbe, já dá a letra. Estamos falando do braço esquerdo do Rei dos Piratas, um homem que, parado a Silver Rayleigh,
Scopper, Gaban. Legal. E para os niveladores de poder eu tenho que dizer, por mais que o Rayleigh é considerado o braço direito, né, e o segundo mais poderoso da tripulação do Roger, aparentemente nesse capítulo o Oda faz questão de deixar ele equiparado ao Gaban, como se realmente não houvesse muita, se qualquer diferença no nível de poder entre os dois. Me lembra até dois personagens... Não, aliás não. Lembra Não lembra. Pior que Agora, um detalhe que eu amo. O hiperfoco do Chopper com a habilidade do Gaban de cortar os Cavaleiros Sagrados. O capítulo inteiro, ele só fala nisso, só pensa nisso, e literalmente se taca de 10 mil metros de altura no final, ignorando os próprios Chapéus de Palha. Foda-se. Você é uma lenda. Você merece o Rei dos Piratas. Ele não é uma lenda? Ele é uma lenda, pô. É o Chopper. A Robin ainda tenta se libertar ou até ajudar o Gaban, mas, como o Jinbe comenta, o matchup entre a Fruta das Flores e dos Espinhos é terrível. A Robin toma dano nos clones e nos membros que ela usa, então, realmente, ela fica muito vulnerável, ainda mais rodeada por esses espinhos pontiagudos. Agora, outro ataque muito curioso do Sommers, que dá hype para uma teoria que o Lip trouxe pro canal, que é simplesmente sensacional. Por cima, ele lança o... Nossa, uma coisa que eu pensei agora. Bonnie, Vegapunk e o Frank estão em Nárnia, né, velho? Caralho, velho. Ibara Shu, que se traduz para Caçada dos Espinhos. Mas, por baixo, ele lança o Guren de Goku, ou Inferno da Lotus Escarlate / Carmesim. Só que essa não é a primeira vez que a gente vê esse exato nome em uma... Lá. de Goku é um nome oficial do nível 1 de Impel Down, o Inferno Escarlate. Agora, o interessante é que a teoria que o Lip trouxe é justamente sobre como cada nível de Impel Down provavelmente era inspirada em um dos Gorosei e os... Não. Com esse capítulo, cada vez mais isso parece fazer sentido. Considerando que os Cavaleiros Sagrados são literalmente possuídos por Imu, então, no final das contas, são vários aspectos do seu próprio poder absoluto. E o Oda é sempre muito bom na coreografia de luta. O Sommers lança o ataque por cima e depois lança o ataque por baixo, e aí o que o Gaban faz? Ele simplesmente dá um pulo reto, como se fosse um canguru, basicamente, para conseguir fatiar o Sommers. Vai, PC, porra! E pra quem não tava afiado, ele parece bem letal, só que aí que tá. Agora, o mais interessante é o nome em japonês do ataque, perdão a pronúncia, Futen Haku. Aparentemente, esse nome é uma referência a Eten Haku, que significa literalmente música dos céus. Uma melodia que historicamente foi usada nas cortes imperiais japonesas durante o período cada um traz uma teoria da hora, velho. Do século IX ao século XI. Então, fechando o trocadilho, Futenraku significa algo como machado da melodia celestial. Um golpe que usa um corte como uma referência à música, uma coisa bem interessante. Com a ênfase que o Oda deu nesse capítulo para a técnica do Gaban, e como todos os Chapéus de Palha estão hiper curiosos, eu tô começando a achar que essa referência, junto ao passado do Brook e a relação da Gunko, parecem estar todas conectadas. De uma maneira bizarra, talvez a música seja a chave, e o filme Red seja mais importante do que a gente pensava. Mano, nem fudendo, velho. Nem fudendo. O Sommers e sai correndo como se fosse nada. Um combate que eu acho que não durou nem 10 segundos na vida real. Bizarro o nível de poder do Gaban. A Nami e o Sop ficam em choque, até o Jinbe fica meio tipo, caraca, bizarro. E aí ele parte porque tem prioridade, né? O Kron ainda tá sob risco, além de todo o buff no geral. E esse é o momento. O nosso médico do bando, o nosso querido Tony... Foda-se, ignora todo mundo e mete o pé. E feridos, basicamente porque ele só consegue pensar em como o Gaban conseguiu cortar os Sommers. O hiperfoco é tão grande que nem a Nami gritando pelo Chopper. E lembrando, os Chapéus de Palha também estão feridos. Ele se liga, ele tá tipo... Foda-se. O Gaban fez, vou lá atrás e tal. Bravo. Cara, o Chopper fazendo o que ele quer fazer é lendário. Vamos lembrar de Skypiea. O Chopper derrota o Gedatsu sozinho e faz um monte de besteira. É muito engraçado. Cara, gente, o Chopper é o cara. De lá a gente vê um gigante cuidando de todas as crianças dormindo. E como a minha amiga Catarina comentou, ele tá realmente igualzinho um Gifter. Vê se não tá um capanga ali do Kaido perdido em Obaf. Mas aí a descontração acaba porque o próximo quadro é tragédia pura. A biblioteca começa a pegar fogo pelas mãos da própria Andy, assistente do Sol e professora da escola. A cada nova flecha, a cada nova labareda, mais lágrimas caem do seu rosto. A melancolia e tristeza toma conta de Elbaf. Por trás das risadas sádicas de Kirinhan, o que mais cortou o meu coração certamente foi a reação da Robin.
Ela vê a Relaxa, tá tudo certo. Não vai queimar tudo, não. Nada. Imagina o gatilho na cabeça dela. Vocês Imagina sabem. as cenas de Elbaf pegando fogo, a árvore da sabedoria, a infância dela, tudo deve voltar naquele momento. E mais uma vez, mesmo agora com mais de 30 anos de idade, na tripulação de um Yonkou, ela revive a impotência de ver tudo que você mais ama e mais lutou na sua vida pegar fogo sem poder fazer nada. O próprio Yaru parece estar sentindo muita dor pela sua decisão, parece estar sentindo a culpa da responsabilidade de pagar toda a história de Elbaf, por mais que ele não seja o verdadeiro culpado disso tudo. Talvez, né, galera, talvez, não vamos esquecer que existe um mundo que o Yaru é realmente um traidor, mas que a lobotomia ali da espada na cabeça e o tapa do Usopp devem ter ativado uma possível amnésia. A gente não sabe ainda, mas eu tô de olho porque essas lágrimas às vezes são de crocodilo. Safado. Um ano e relê. E repara como o Kanjuro às vezes chora pelo Oden, às vezes chora pela aliança. Fi. O cara era um atorzão. Tô falando que o Yaru é igual, mas a questão da amnésia encaixaria nesse mesmo tom. Agora, um detalhe que pode passar batido. No momento que a Arônia começa a voltar pela seta, toda triste, pedindo desculpa por estar viva, nesse momento a Gunko já parece estar um pouco mais boazinha. É bem curioso. Mas não. O Gaban aparece e ela imediatamente identifica ele como membro da tripulação do Rei dos Piratas e também já ameaça as crianças. Duas reações bem lógicas. E ela reconhecer o Gaban também meio que confirma a idade da Gunko, né? Como ela é um ser mais antigo, não é de 15. Ai, para de travar, meu PC é muito velho, porque... 18 anos pra cá, certamente ela devia estar viva na época de God Valley. Olha! A gente vai comentar mais sobre isso porque, obviamente, é uma referência muito maior na última página do mangá. As crianças notam imediatamente, como num pesadelo, o Gaban só consegue pensar em que o Kron não reconheça, que a sua maior vulnerabilidade naquele momento não dê nenhuma pista. E é muito interessante, durante o flashback do Kuma, o Kuma conversa com o Dragon e o Dragon fala que seus filhos são as maiores vulnerabilidades dos pais. Ele, que nunca realmente interagiu direito com o Luffy, certamente olhando para o leste o tempo todo, pensando que o seu filho possa aparecer um dia, sabe muito bem do sacrifício que é não poder viver com a pessoa que ele ama por uma causa maior. O Gaban tá assistindo na pele o que é criar uma família sendo um pirata procurado. É duro, porque a qualquer momento podem usar mas o Buffy tava suave. Uma sua maior fraqueza. Imagina ser uma criança com medo e ver seu pai, que virtualmente é um super-herói, um dos guerreiros mais poderosos do mundo. Não tem como não vibrar e mostrar pros seus amiguinhos com todo orgulho, né? Mas a sensação de que você vai ser salvo. Uma cena doce e cruel, quando a mãe da Robin, Nico Olivia, finge não reconhecer a filha para que ela não seja capturada pelo governo mundial. Cara do Gaban, a reação imediata é que o cenário ficou muito mais crítico. E aí eu amo essa composição de quadro e mostra como o Oda tá sempre pensando bem à frente. De maneira brilhante, a seta que acompanhava as crianças e as guiava se torna um caminho automático aos seus pontos mais vulneráveis. Perfeita para os reféns. Scopper Gaban gira seu machado, mas erra. A fruta da seta é simplesmente rápida demais e Gunko passa incólume. Em um instante, ela aparece com uma lança enorme e já tá tocando o pescoço do Kron, ameaçando a sua vida e também o futuro de Elbaf. O machado do Gaban é pesado. Depois dele errar o golpe, ele precisa reiniciar o movimento. Ele sabe que naquele instante, tudo ainda pode ficar bem. Ele ainda tem uma última chance. Uma última chance para salvar as crianças, parar o fogo, quem sabe até salvar Elbaf. Scopper Gaban com certeza conseguiria fazer isso. Mas o tempo passou. Décadas e décadas se passaram. Ele teve uma esposa, um filho, criou raízes. Depois de tanto tempo, ele precisa de mais. Um guerreiro tão formidável, tão poderoso, tão incrível, que mesmo depois de décadas passadas... E o Luffy usou e o Sanji fazendo porra nenhuma nessas horas. Ele precisa de apenas um segundo para se equiparar à sua forma mais poderosa. Ele grita desesperado. Nada! Seu herdeiro, seu amor, por favor, Kron, aguente só por mais um segundo. Eu sei que você é forte. E seu filho responde. Ele quer arriscar sua vida, ele é um verdadeiro guerreiro. Seguindo o exemplo da Arônia, ele aceita as consequências. Ele acredita no seu pai. Nós vemos um breve flashback do seu nascimento. A felicidade da... A mãe do bebê. A mãe tem um lapso sobrenatural de perigo. Ela pede que seu filho esteja bem. Mas a essa altura, Gunko começa a cumprir sua promessa e fincar a lança na parte mais vulnerável de Kron, o seu pescoço. Gaban sabe o peso desse momento.
1 segundo que pode decidir tudo. 1 segundo para salvar Elbaf. 1 segundo para parar os Cavaleiros Sagrados, o governo mundial e Imu. Com aquela observação, ele entende que não tinha mais tempo. Ele não tinha nem mais um segundo. Ele solta o machado e se rende. Gunko também percebe com Haki e tira a lança do pescoço de Kron. Ela olha decepcionada, enquanto Gaban apenas pensa em pedir perdão a Elbaf. Sem muita cerimônia, ela só fala que decepção, e aí... 3 flechas no peito do Gaban, certamente dando um dano absurdo, e o arremessando em direção ao submundo de Elbaf. O Chopper vai como? Mais de 10 mil metros abaixo do solo. Antes de cair, ele ainda se preocupa com seu filho e pede perdão pelo machucado em seu pescoço. Kron começa a chorar. Acabou a postura de guerreiro. No fim, ele é mais uma criança chamando pelo seu pai. Enquanto ele ainda grita, o Chopper simplesmente segue o Gaban e se joga de mais de 10 mil metros de altura. Se foda! Chopper, você é uma lenda, Chopper. Okuan Doctor. Vem cá, Chopperino. Por que tu é tão brabo, cara? Ele é o rei dos piratas, gente. Vocês entendem que ele é o rei dos piratas? É o Tony Chopper, pô. Quando eu vi o Chopper pulando atrás do Gaban, eu pensei, pô, isso aí que é o médico sem fronteiras, né? Nada para ele ir até o paciente. Badunts. Eu imagino que ele vai conseguir salvar o Gaban. Faz sentido demais. E claro, talvez seja nesse momento que ele explique diretamente pro Chopper. Foi o que eu falei, que é o que o médico tanto quer saber. E aí, galera, partindo pra última página, é bomba atrás de bomba. Então, o Kron tá gritando pelo pai em um japonês mais informal, né? Papai, papai, em japonês, chichiue, chichiue. E aí, esse chamado engatilha a Gunko, que acessa uma memória de uma mulher, né, gritando pelo pai de uma maneira mais formal. Oto-sama, Oto-sama. E a própria Gunko fica estranhamente surpresa, de mão dada com o Brook. Memórias são essas. Agora eu tô achando bem da hora que, tipo assim, todo mundo tá usando as imagens do mangá e que se foda, velho. O Godofera lê o bagulho põe todas as cenas do mangá e que se foda. Cada HQ, ele põe as cenas do mangá sem os diálogos, o Chapéu de Palha já põe com os diálogos mesmo, e é isso, velho. Bora. Característico, ela ouve que o sonho dele era virar um pirata. Isso mexe com ela. Eu acredito que o close no olho da Gunko é o momento que a chave realmente vira. Ela se move e temos um quadro do próprio Brook refletindo como ela é parecida com alguém. Quem? Ela lembra do nome do Brook e logo em seguida grita, Brook, é você? Mas aí, uma frequência brutal toma conta e Imu entra na mente dos Cavaleiros Sagrados. Sommers completamente derrotado, Kirihan tomando um susto e Gunko possuída ouvem que nesse exato momento Mari Joá está em chamas e eles precisam de poder militar urgente. E aí no último quadro sensacional... Bizarro, tipo assim, precisamos de poder militar. Caralho, e cadê os Cavaleiros Sagrados, velho? Cadê o Godosei, velho? Cadê os dominantes, porra? Tipo assim... Mano... Não é pra eles estar protegendo Manjos? Tipo, e aí? Que tanto poder militar que eles precisam, sendo que tem um monte de gente que teoricamente era pra estar... Ela assume o corpo da Gunko, parece que o cabelo cresce, o olhar fica mais intenso, mais poderoso, e Mu informa que vai mostrar como um deus soberano governa. Então, nem todo mundo, mas quem tá acompanhando o canal sabe que há 2 semanas atrás eu trouxe uma teoria super bacana sobre como a Gunko tinha uma personalidade dupla, e como tinha vários indícios no mangá pra isso. Desde as interações dela com o Brook, até a heterocromia, que o olho dela é de cada jeito, e simplesmente muito disso se confirmou. Tem um lado do bem e um lado do mal. Não, mas não é dupla personalidade. Tem uma memória carinhosa sobre o Brook. E o lado do mal, nitidamente, é representado pela corrupção e pelo poder de Imu. Nesse vídeo, eu detalho exatamente como a Gunko e o Brook podem se conhecer do seu passado, para cada período da vida do Brook que faz sentido que eles tenham se encontrado, considerando a timeline e as características específicas dos poderes de Imu, da idade dos Cavaleiros Sagrados e muito mais. Então recomendo demais vocês irem checar esse vídeo, porque não tá datado, tá? Mesmo vou dar uma olhada. Ele tá cravadinho. E, fora isso, vamos pensar um pouco na ideia do Brook e da Gunko, porque isso é ainda mais profundo do que parece. Vamos lá, antes de virar pirata, o Brook era o líder de uma escolta real, ou seja, provavelmente trabalhava para algum rei. Pela maneira que a mulher grita pelo seu pai, mas depois, quando a Gunko retoma o controle e chama pelo Brook, eu imagino que isso confirme que a Gunko não é filha do Brook, né? É muito estranho não chamar o pai de pai. Na verdade, em um passado muito distante, ela provavelmente era uma protegida dele. Imagine uma relação tipo a Vivi e o Igaranha lá. Eu acho mais legal nesse aspecto, ela ser uma princesa. Nos seus sonhos, ela deve ter sido criada e tido intimidade com ele desde pequena. Mas por algum motivo o Brook não reconheceu
ela ainda. Pode ser porque é muitos anos no passado. É, tá pode ser adulta, né, simplesmente velho? ditaduras, pode ser simplesmente porque a aparência dela mudou. Sim, sim. Mas o Oda colocar o Brook falando justamente, realmente, ela lembra muito. Não é à toa. De novo, o Brook tá reconhecendo ela de alguma maneira e ela já reconheceu o Brook. Sabendo que o Imu possui a Gonko, ela deve ser um personagem com a memória completamente alterada e fragmentada. Mais um Modó, científico-militar do governo mundial, imbuído dos poderes demoníacos de Imu. A gente não pode esquecer que o nome dela em japonês se refere a garota Criança militar. Então eu tô com uma especulação mais clara na minha mente sobre qual é o papel dela nessa história toda. Eu acredito que ela era uma princesa de um reino que eventualmente foi tomado pelo governo mundial. Provavelmente aquela cena dela clamando pelo seu pai era justamente a execução do rei. E a partir daí, ela foi capturada pelo governo Nossa, que dó, e mano. ser criada como uma arma por Imu. Há pouco tempo, a gente acabou de ver no anime, adaptado com as cores mais esdrúxulas do mundo, o Garland matando o rei de God Valley. Não dá pra pensar que 80 anos no passado, algo parecido não poderia estar acontecendo em qualquer lugar dos oceanos de One Piece. E o passado do Brook vai ser muito importante. Eu acredito que de algum jeito a frequência musical seja o segredo para derrotar os Cavaleiros Sagrados. Será, Pelos mano? batuques do tambor da libertação, pelo saque do Binks, pelo Brook ser músico, cada vez mais eu sinto que o Oda é gênio, quer ir pra esse lado. Não podemos esquecer, a Gonko falou que tava com medo do Nika. Talvez não fosse a Gonko, talvez fosse já uma corruptela do Imu na cabeça dela que ainda tem medo do Nika. Tive a reação do Imu ao haki mais forte do Joy Boy. Tudo isso começa a fazer sentido com uma ideia de que talvez os tambores, talvez o batuque, caraca, a capoeira... Tudo tá conectado, galera. Tudo tá conectado. Oda é gênio. Agora, vamos falar de Marijoa. Eu já fiz vários vídeos sobre como era muito estranho o Shamrock ter sido chamado de volta de Elbaf. E, como a gente suspeitava, ele tava sendo chamado porque o cerco do Dragon tá dando certo. Mano, será que ele tá lá, velho? Tinha mais gente Dragonzada. ainda de olho em Marijoa, como o próprio Barba Negra. Considerando a reação desesperada do Imu, eu imagino que os revolucionários e os piratas do Barba Negra atacaram ao Aí é cinema. E estamos vivendo uma guerra generalizada em Marijoa. Aí, beleza. Mortes. Aí faz sentido ele pedir um aumento de poderio militar. Tipo assim, mano, tem o Barba Negra atacando de um lado, os revolucionários atacando do outro, aí beleza. Escravos, negociações diplomáticas insanas e muito mais. E eu falo isso porque Barba Negra quer transformar a Ilha Pirata em um estado reconhecido pelo governo mundial. Um país com direito a voto, reverie e tudo. Por quê? Porque na verdade ele não quer a diplomacia, ele quer se tornar o rei do mundo. Ele acha que essa é a maneira de tomar o posto de Mu, que ele nem sabe que existe ainda. É verdade. É uma herança de Shebek. Ou será que não sabe? Não entende, porque a gente não sabe qual é o rolê do Rocks de Shebek, mas Olha. sabe. Então ele agora faz muito sentido. Não vamos esquecer que foi no capítulo 1082 que o Luffy comenta com Barba Negra sobre a questão do cerco de Marijoa. Então, ele já tem foreshadow disso, vai estar rolando exatamente agora. Eu usei um Geruno, mas confia em mim, galera. Eu vou estar respondendo e vai estar rolando essa guerra insana em Marijoa agora. Por isso que o Imu tá desesperado por quem? Por gigante. Irmão, traz essa porra agora, porque senão vai dar ruim. E já está dando ruim, eu tô adorando ver. Só que sempre bate essa dúvida, gente, não tá difícil demais pro governo mundial? Não tá difícil demais pro Imu? Tem 3 Cavaleiros Sagrados sendo soldados por um idoso do passado, né? Foi o que eu falei. Eu falei. Nada, relaxado. Luffy, cansadão, de boa. Sanji, whatever. Entendeu? O que vai rolar nesse futuro pro Imu? Não vai sobrar nada pro Betinha? É isso mesmo? É brutal? Betinha. Comenta aí, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, vota a gente no Invest. Um beijo em queijo, muitas novidades incríveis aí pra dar pra vocês já, mais segura. É isso, galera. Tamo junto. Deixa o like, Fechou. deixa o like, deixa o like. 3 em 1, hein? Like pro vídeo e... Gente, foi o que eu falei, tipo assim, caramba, não. Porra, cadê os Gorosei? Cadê os almirantes? Cadê a porra do próprio Akainu, velho? Tipo, cadê esse povo protegendo ali? Marijoa, tá ligado? Por mais que seja, sei lá, tanto Barba Negra como os revolucionários atacando, tipo, teoricamente era pra eles darem conta, velho. Sendo que ainda eles têm fucking Mu. Por que em vez de ele vir pra Elbaf falar que a gente precisa de ajuda, por que ele mesmo não ataca esses filha da puta e acaba com todo mundo, velho? Supostamente é o ser mais poderoso do mundo de One Piece. Então, teoricamente, ele deveria conseguir matar todo mundo ali. Mas, não sei. Não sei. No vídeo de segunda... No vídeo de segundo, o pessoal comentou que já tá saindo spoiler do próximo capítulo. Dizem que tá insano.
Não quero saber de spoilers, senhores. Não quero saber de spoilers, até porque esse vídeo vai estar saindo na quinta-feira. E aí vou ver se na sexta-feira eu gravo o capítulo que vai sair. Provavelmente vai sair no sábado pra vocês. Vamos ver se vai continuar de onde parou. Se vai ir pra Mariduas mostrar o que tá acontecendo. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse mega vídeo 3 em 1 aí. Relembrando um pouco a saída do canal. Beleza, senhores? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e tchau!